Já repararam como muitas ferramentas de automação prometem mundos e fundos, mas acabam por nos prender numa caixinha com limites? Pois bem, hoje vamos falar sobre uma ferramenta que nos dá as peças para construir o que quisermos, para quebrar completamente essas barreiras. Ok, vamos começar com isto que diz basicamente tudo. Uma besta para automação. Isto não é só conversa de marketing, é mesmo um aviso. A mensagem é muito clara. As tarefas repetitivas estão a consumir-nos o tempo e a energia. E a automação, bem, já não é um luxo, é a forma mais inteligente de recuperar esse tempo para o que realmente interessa. Para percebermos como é que se constroem coisas tão potentes, temos de ir aos bastidores, não é? Vamos lá espreitar a sala das máquinas, desmontar o NN nas suas peças mais básicas e ver o que o faz funcionar. Ora bem, o nó, ou node, é a peça fundamental de tudo. Pensem nisto exatamente como um bloco de Lego digital. Cada bloco tem uma função muito específica. Há um bloco para enviar um e-mail, outro para ler uma linha numa folha de cálculo, outro para perguntar algo a uma IA. Sozinhos são simples, mas juntos as possibilidades são praticamente infinitas. E o que é que acontece quando começamos a encaixar estes blocos de Lego digitais uns nos outros? Criamos workflows. Um workflow é, no fundo, a construção final, a sequência de ações que nos leva do ponto A ao ponto B automaticamente. Se os nós são as peças, o workflow é a máquina que construímos com elas. Então, como é que se monta uma destas máquinas? Parece complicado, mas a receita é surpreendentemente simples e resume-se a estes 3 passos. Primeiro, o gatilho. O que é que tem de acontecer para que tudo arranque? Pode ser um novo e-mail que chega. Segundo, as ações. O que queremos que aconteça a seguir. É aqui que os nossos nós entram em jogo. E por fim, a conexão. Ligamos os nós pela ordem certa, criando uma espécie de efeito dominó digital. Este é o mapa para construir qualquer automação. Agora que já vimos a teoria, está na hora de pôr as mãos na massa. E para mostrar o verdadeiro poder disto, não vamos automatizar uma tarefa simples. Não. Vamos construir uma autêntica máquina de criação de conteúdo com inteligência artificial. O objetivo é, no mínimo, ambicioso. Pegar numa ideia simples, enviada por uma mensagem, e transformá-la numa campanha de vídeo completa, publicada em todas as redes sociais importantes. E a melhor parte? Tudo isto acontece sozinho, sem qualquer intervenção manual. E este é o plano de batalha, do início ao fim. Uma simples mensagem de Telegram dá o tiro de partida. A IA entra em cena e faz o papel de guionista criativo. Outra IA funciona como estúdio de produção. E no final, um exército de bots trata da distribuição em massa. Vamos ver cada fase. Tudo começa aqui. Reparem, não é num software super complexo ou num formulário chato, mas sim numa app de mensagens que usamos todos os dias. Este é o nosso gatilho, uma imagem e umas quantas palavras. É a prova de que a automação mais poderosa pode começar da forma mais simples e humana possível. É aqui que a magia acontece. O workflow não se limita a passar informação de um lado para o outro. Ele envia a imagem e o texto para um cérebro digital, como da OpenAI, e este cérebro não se limita a ler. Ele interpreta, cria uma história, define um estilo e devolve um guião completo, já pronto para produção. Com o guião na mão, o workflow não para. O nó seguinte na sequência tem uma tarefa muito clara: enviar este guião para um serviço especializado que gera vídeo a partir de texto. Pensem nisto como uma linha de montagem super eficiente. A IA guionista passa o trabalho para a IA realizadora e ninguém precisa de intervir. E chegamos ao grande final. O vídeo está pronto. Normalmente, agora é que começaria o trabalho chato. Fazer o upload para o YouTube, depois para o Facebook, adaptar para o Instagram. Mas aqui é precisamente o contrário. O trabalho difícil acabou. O workflow assume o controle para a distribuição em massa. E reparem bem nesta escala, nós estamos a falar de publicar num ou 2 sítios. É uma autêntica ofensiva de conteúdo. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, são 9 plataformas, cada uma com o seu público, todas a serem alimentadas instantaneamente a partir daquela única mensagem de Telegram. Isto já não é só automação, é amplificação à escala massiva. Esta máquina de vídeo é impressionante, sem dúvida, mas é apenas um exemplo do que se pode construir. Agora vamos fazer zoom out e olhar para a caixa de ferramentas completa para este vasto ecossistema de conexões que nos permite construir não apenas isto, mas milhares de outros workflows. Este número diz quase tudo. Quase 6.500 workflows prontos a usar, que foram construídos e partilhados pela comunidade. O que é que isto significa? Significa que, para quase qualquer problema que se possa imaginar, é muito provável que alguém já o tenha resolvido. Não é preciso começar do zero. E a versatilidade é total. Vemos aqui as grandes áreas. Querem ligar a vossa app a modelos de IA?
Sem problema. Automatizar processos de desenvolvimento entre o GitHub e o Jira está feito. Fazer com que um novo cliente no HubSpot acione uma campanha de e-mails, perfeitamente possível. Isto funciona como um tradutor universal entre as aplicações que uma empresa já usa. E estas são as duplas mais populares. Vemos aqui a lógica por trás disto. Sincronizar sistemas de vendas, como o HubSpot e o Salesforce, para ter uma visão completa do cliente, ou ligar a gestão de projetos à comunicação, como o Asana e o Slack, para que nada se perca. E claro, usar IA para preencher e analisar dados em folhas de cálculo. Cada combinação destas resolve um problema muito real. Já vimos a teoria, vimos um exemplo levado ao extremo, passámos dos blocos de construção a uma fábrica de conteúdo que funciona sozinha. A grande questão que fica no ar é: o que é que isto significa para nós, no nosso dia-a-dia? Onde é que este superpoder se encaixa no nosso trabalho? No fundo, a escolha é esta. De um lado, o ciclo vicioso do trabalho manual repetitivo, onde nos sentimos apenas uma peça na engrenagem. Do outro, um sistema onde as máquinas são a engrenagem, o que nos permite focar na estratégia e na criatividade. É passar de ser um operador para ser o arquiteto do nosso próprio trabalho. E terminamos com esta reflexão. O exemplo do vídeo pode parecer ficção científica, mas o objetivo é esticar os limites da nossa imaginação. Se aquilo é possível, então aquela tarefa semanal de copiar e colar dados de um lado para o outro não só é possível de automatizar, é quase obrigatório. A questão já não é se, mas o quê. Qual é a primeira peça do dominó que vai cair?